Olá, saudações literárias. Eu sou Marcos Vinícius Gasques, o Bicho de Prata, e hoje eu queria fazer uma provocação aqui sobre se você leria um livro cujo final já é conhecido, cujo desfecho já é declarado, às vezes até no título, às vezes até na capa, né? Que é um tema muito pertinente a partir desse fenômeno das séries de TV em que amigos até brigam por conta do famoso spoiler, né? Quando fica sabendo que tal personagem morreu, ou apareceu, ou voltou, ou aconteceu alguma coisa que cria-se aquela expectativa, alguém assiste antes, alguém já leu o livro e acaba contando e perde-se talvez o sabor da surpresa. E tem gente que não gosta disso. Enfim, na literatura nós temos obras, temos aquelas que foram escritas há tanto tempo que já se sabe o que acontece, né? Difícil alguém não saber o que acontece em Romeu e Julieta. Mas eu vou falar particularmente de três obras aqui que já anunciam o desfecho e nem por isso merecem ser lidas, né? Mas antes eu queria só pedir para verem o vídeo, que vai ser breve até o final, porque lá tem uma história muito saborosa, muito curtinha e saborosa, que fala exatamente sobre essa questão e tão marcante para mim que ficou na lembrança depois de tantos anos e eu acho que cabe exatamente na nossa conversa aqui. A primeira obra que eu vou destacar é o Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, uma obra escrita, publicada ali na transição do século XIX para o século XX, no Rio de Janeiro, e fala sobre o Major Policarpo Quaresma, um brasileiro extremamente bem intencionado, nacionalista, ingênuo, devotado ao melhor futuro para o seu país, e as coisas, como o título já anuncia, eu não tenho o livro aqui, já entrega que as coisas não acabam tão bem, né? Para o Major Policarpo Quaresma, um personagem incrível, interessantíssimo, o livro escrito com uma linguagem muito agradável, porque transporta a gente para aquele ambiente cultural, para aquela vida do Rio de Janeiro naquele período. E, e olha, tem que se ler Policarpo Quaresma para a gente entender como é o nosso país e como as coisas demoram a mudar, né? O livro foi publicado na forma de folhetins, né? Aos poucos, no Jornal do Comércio, no Rio de Janeiro, no segundo semestre de 1911. E a versão definitiva só saiu em 1915, em formato de livro, uma edição que foi bancada pelo próprio Lima Barreto. Então, altamente recomendável conhecer essa história para quem ainda não leu. Aliás, tem um vídeo bem curtinho aqui que eu fiz há alguns anos falando sobre essa experiência. Eu ouvi Triste Fim de Policarpo Quaresma num audiolivro, então por isso que eu não tenho o livro, mas eu vou acabar tendo porque tem algumas edições muito interessantes, uma recente da Antropofágica, com ilustrações, com comentários e, bom, é um livro que vale inclusive ter na estante, né? Outro livro que eu vou falar é Frankenstein. Acho que assim como Romeu e Julieta, difícil não saber o que acontece nessa história, essa história consagrada de Mary Shelley, começou a ser escrita naquela famosa noite, né, com o futuro marido dela, assim, todos no castelo, o Percy Shelley, o Lord Byron, o John Polidori, e, bom, existem mil adaptações no cinema, no teatro, séries, falando do nosso amigo Frankenstein.
que não nasceu com esse nome, né? Frankenstein é o nome do estudante de medicina que faz as experiências e cria o monstro, e é assim que ele é chamado o tempo todo pela Mary Shelley na obra. O monstro, a criatura. Mas o filme de 1933 consagrou chamar a própria criatura de Frankenstein. Aliás, há uma história interessante que ela diz que teve uma inspiração para criar esse nome, que na verdade vem a origem de uma cidade, hoje na Polônia, né? É a fusão de duas cidades, né? Frankenberg e Lovenstein. E depois da Segunda Guerra Mundial, essa cidade passou para o domínio polonês e com um nome polonês, daqueles bem difíceis de pronunciar, mas é curioso que até a origem do nome suscita curiosidades. E é o caso de uma história cujo desfecho a gente conhece e vale muito a pena ler. Tanto que o cinema continua explorando e de vez em quando vem uma nova versão. Há uma versão biográfica da Mary Shelley na Netflix, que conta inclusive a experiência no castelo e como ela desenvolveu a versão da obra, que na verdade ganhou uma versão final em 1818 e naquele período não saiu com o nome dela, porque aquela história de que uma mulher assinando um livro, ora, o que é isso, não sei o que, felizmente isso mudou e hoje sabemos que ela é a grande autora, ainda muito jovem, de Frankenstein, o Prometeu moderno. E aqui, uma obra magnífica, do extraordinário Gabriel Garcia Marques. Assim, não dá para economizar adjetivos para elogiar esse autor magnífico. E a Crônica de uma Morte Anunciada não só anuncia o desfecho da história, como está aqui, né, a vítima na capa. É um relato num estilo jornalístico sobre o último dia de Santiago Nazar, que será assassinado, olha, não tem como não dizer isso, o título diz, pelos irmãos Vicário, que todo lugarejo fica sabendo que essa morte vai ocorrer, né? E no entanto, é um livro saborosíssimo, com aquele talento do Garcia Marques, porque ele vai abordando toda aquela atmosfera, né? E o crime é sabido de todos, ele vai ocorrer e há uma espécie de passividade, né, das pessoas, e o tom jornalístico vai reconstituindo através das testemunhas o que vai ocorrer, né, o que ocorreu. Há sonhos, há premonições, quer dizer, aquele realismo fantástico também que marca a obra do Gabo. Enfim, é um quebra-cabeças que vai sendo montado até o desfecho final. Então tá aí, na capa, no título, a gente fica sabendo o que acontece com o Santiago Nazar, e no entanto vale muito ler essa obra. Agora eu quero falar daquela história que eu mencionei no começo. Antes eu vou pedir, né, se você está gostando do conteúdo do canal, assine o canal, recomende para os amigos, né? Compartilhe esse vídeo e vai ajudar o canal a crescer, e fique à vontade para mandar sugestões, pedir para falar de alguma obra, de algum tema, né? Eu vou ter o maior prazer, porque como anuncia no slogan do canal, tão bom quanto ler um bom livro é poder falar sobre ele, conversar sobre ele. Eu vou falar de Flores de Aço, que é um filme de 1989, baseado numa peça do mesmo nome de 1987, no original Steel Magnolias, Magnólias de Aço, né? Tradução adequada para o cinema, Flores de Aço. E é um grupo de mulheres numa pequena cidade no sul dos Estados Unidos
que compartilham várias experiências, falam sobre a vida, sobre literatura, e uma delas morre, né? Eu não vou explicar em que circunstâncias, e esse luto também faz parte ali da temática do filme, mas tem uma personagem vivida pela Shirley MacLaine, eu preciso ler o nome dela aqui, Louisa Osier Boudreau, extremamente mal-humorada, e ela tem frases excelentes, e uma delas é: não sou louca, só estou com um péssimo humor há 40 anos. E é ela que fala uma frase que me marcou, porque é extremamente fruto desse mau humor, mas é muito divertida. Não vejo peças porque posso cochilar em casa de graça. E não vejo filmes porque eles são lixo e não tem nada além de pessoas nuas neles. E não leio livros, porque se eles forem bons, vão transformá-los em uma minissérie. Talvez tenha muita gente que pense assim, mas eu entendo e imagino que você também, quando a obra é extraordinária, a gente tem o prazer de ler, de assistir, na ordem invertida também, assistir para ver como foi a obra original que inspirou aquela peça, aquele filme. Enfim, não vale a pena esperar virar uma minissérie para apreciar uma boa obra, ainda que ela entregue o desfecho no próprio título, na própria capa. É isso, boas leituras, até a próxima.